Salve, salve galera, tudo certo? Sou o Diego Diamant, estamos aqui hoje para o quarto vídeo da série Frequências Periféricas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as propriedades do áudio. No último vídeo a gente viu um pouco sobre o que é som, né? Como ele se propaga no ar até chegar até os nossos ouvidos. Agora veremos as propriedades do som, que são propriedades que se unem na formação do som. O som possui 4 propriedades: timbre, duração, intensidade e altura. A gente vai ver esses 4 tópicos, começando pelo timbre. O timbre permite a gente identificar se o som é instrumental ou vocal. Isso se dá pela forma de onda que cada fonte sonora diferente emite. Ou seja, quando a gente ouve uma música, a gente consegue facilmente distinguir o som do baixo para o som da guitarra, porque por mais que os dois estejam tocando exatamente a mesma nota juntas, no mesmo tom, cada um tem um timbre diferente. Ou seja, o contrabaixo tem um timbre mais grave e a guitarra tem um timbre mais agudo. Isso é particular de cada instrumento, né? A gente pode usar como exemplo também o tom de voz, né? Um tom de voz masculina difere de um tom de voz feminino. Isso a gente chama de timbre, né? Que é o que diferencia o tom de cada fonte sonora. Uma outra propriedade do som é a duração. A duração, a gente consegue identificar se um som é curto ou longo, né? Por exemplo, uma palma é um som curto, já um grito é um som longo, né? Vou dar como exemplo aqui no teclado um exemplo de tom de som curto e som longo. Um som curto ou um som longo. Essa é a duração, mais uma propriedade do som. O próximo ponto é a intensidade. Com a intensidade, a gente consegue perceber se o som é forte ou fraco, né? Nesse ponto a gente pode falar sobre o volume, né, que é medido em decibéis. Então, por exemplo, a gente pode usar um grito, que é um som de alta intensidade, e um sussurro, que é um som de baixa intensidade. Vou dar um exemplo aqui no teclado, né, de um som com alta intensidade e baixa intensidade. Né? Então a intensidade está diretamente ligada ao volume, ou decibéis, né, que é a unidade de medida que a gente mede o volume. Bom, e por último, a gente vai falar sobre a altura. A altura nos permite identificar se o som é grave ou agudo, né? É importante a gente frisar, porque quando a gente fala de altura, geralmente a altura está ligada ao volume, e na real o volume é a intensidade. Quando a gente fala de altura, a gente fala de altura de tom, se um tom é mais grave ou um tom é mais agudo. Por exemplo, a gente pode usar como exemplo no Sound System. A gente tem as caixas de subgrave, que são as caixas com falantes maiores, né? E com maior deslocamento de ar, que são usadas para os graves, parte de baixo, que são os baixos, o bumbo, né? O espectro mais grave da música. E como agudo, a gente pode usar como exemplo as caixas de tweeters, que são as caixas que ficam mais em cima, né? Que tem ondas mais curtas, com a frequência mais alta e tem o som mais agudo. Então a gente pode dar como exemplo aqui no teclado, né? Falando sobre a altura, que as notas estão dispostas aqui no teclado. Então a gente percebe que do lado esquerdo para o lado direito estão as notas graves para as notas mais agudas, né? Então falando de altura, um som mais grave e um som mais agudo. Essa é a propriedade que chamamos de altura. Bom galera, nesse vídeo a gente viu um pouco sobre as propriedades do som, né? Distinguindo aqui as 4 propriedades. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre caixas de som e suas aplicações. Muito obrigado pela atenção e até mais.